Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Estes versículos, eles começam a longa relação de milagres contidos no Evangelho de Marcos. Eles nos relatam como nosso Senhor expulsou demônios em Cafarnaum, região que se mostrou endurecida e impertinente em seus pecados. Apesar de tantos milagres, não houve ali conversões. E mais tarde Jesus vai dizer: ai de ti, Cafarnaum, porque se os sinais que foram feitos no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, há muito que eles teriam se arrependido. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Verbo encarnado, andou por aquelas ruas, pregou o Evangelho, e ninguém se converteu, ninguém se arrependeu dos seus pecados. Ele realizou muitos milagres. Ele curou de febre a sogra de Pedro. E nestes versículos, inicialmente, eu quero que você aprenda uma grande lição para as nossas vidas. Eu quero que você observe quão inútil é o conhecimento meramente intelectual das coisas espirituais. Por duas vezes somos informados que os espíritos imundos conheciam o nosso Senhor. Em um lugar nós lemos: sabiam quem ele era. Em outro, o demônio exclamou: bem sei quem és, o Santo de Deus. Eles sabiam quem era Jesus, embora os escribas ignorassem a respeito dele e os fariseus preferissem não reconhecê-lo. Os escribas eram estudantes da lei, assim como os fariseus, homens religiosos que se dedicavam a interpretar a Bíblia, olhavam para Jesus e se negavam em reconhecê-lo, apesar dos sinais, das evidências. Os demônios, eles abriram a sua boca e verbalizaram: nós o conhecemos, sabemos quem és o Filho de Deus. Entretanto, este conhecimento não era para a salvação. Sabe, o irmão de Jesus, Tiago,
ele escreve e pergunta: vocês creem que Deus é um só? Aí a resposta da igreja é: cremos. Aí ele diz: fazem bem, até os demônios creem e tremem. A mera crença nos fatos e doutrinas do cristianismo não salvará a alma. Essa crença não é superior à dos demônios. Eles creem e sabem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Também creem que um dia Jesus julgará o mundo e que eles serão lançados em intermináveis tormentos no lago de fogo e enxofre. É um pensamento solene e entristecedor, que quanto a isso, alguns que se dizem cristãos têm menos fé do que o próprio diabo. Existem pessoas que duvidam da realidade do inferno e da eternidade da punição. Dúvidas desse tipo só encontram guarida nos corações de homens e mulheres obstinados. Entre os demônios, entretanto, não existe tal incredulidade. Como diz Tiago, eles creem e tremem. Amados, devemos ter cuidado para que nossa fé não envolva somente um conhecimento intelectual, somente a cabeça e nada mais. É preciso que a fé, ela também alcance o coração. Cuidemos para que o nosso conhecimento exerça uma influência santificadora sobre nossos afetos e nossas vidas. Que adianta conhecer e continuar mergulhado no pecado, agindo como demônios, vivendo nas trevas em vez de viver na luz, odiando em vez de amar? A Bíblia diz: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. E quem é o pai da mentira? Satanás. Aqueles que estavam ali, os judeus, os hebreus, os fariseus, os escribas, diziam que amavam a Deus, mas queriam matar a Jesus. E aí Jesus vai dizer para eles: vós sois filhos do diabo. Não somente conheçamos a Cristo, mas igualmente amemo-lo. Os demônios o conheciam, mas não o amavam. O que adianta você conhecer a Deus e não o amar? Entendamos, meus irmãos, que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, mas também entendamos que Ele é o Senhor, Rei dos Reis, soberano sobre todas as coisas. É preciso que o conheçamos e é preciso que regozijemos-nos nele, tenhamos prazer nele, nos apeguemos a ele, e como a coça que suspira pela corrente das águas, nós suspiremos pela sua vinda, suspiremos por ele, em conhecê-lo e em prosseguir em conhecê-lo. Sabe, o povo de Israel no Antigo Testamento, quando Deus se manifestou na sarça no Monte Sinai, eles chegaram para Moisés e lhe disseram que eles conheceriam a Deus e prosseguiriam em conhecê-lo, que eles temeriam a Deus e guardariam a sua lei, que eles o amariam e se dedicariam para ele. E Moisés, cheio de alegria, como pastor, não é todo pastor que ouve isso, ele se enche de alegria, chegou para Deus e disse o que o povo havia dito. E Deus chegou para ele e disse: ah, Moisés, quem dera isso fosse verdade. Como o próprio Jesus disse: esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cuidemos para que não estejamos louvando ao Senhor apenas de lábios e nada mais. A vida do cristianismo consiste em pronomes possessivos. Uma coisa é você afirmar: Cristo é um Salvador. A outra, inteiramente diferente, é dizer: Cristo é meu Salvador, é meu Senhor.
O diabo é perfeitamente capaz de afirmar a primeira declaração. Ele é perfeitamente capaz de dizer Cristo é um Salvador, mas ele é incapaz de dizer Cristo é meu Salvador. E você? Cristo é um Salvador ou é o seu Salvador? Qual a sua diferença da declaração dos demônios? Bem sei quem és, o Cristo, o Filho de Deus, ou és o meu Salvador, o meu Senhor? Como disse Tomé, ao se prostrar aos pés de Jesus: meu Deus, meu Salvador. Em segundo lugar, eu quero que você aprenda que há um remédio aqui ao qual o crente deve recorrer antes de tudo nos tempos de tribulação. O crente precisa imitar o exemplo dos amigos da sogra de Simão Pedro. Nós lemos que quando ela achava-se acamada com febre, esses amigos logo lhe falaram a respeito dela. Não existe medicamento que se compare a esse. Os meios postos à nossa disposição devem ser usados com diligência. Sem dúvida, em todo momento de necessidade, sempre há um socorro, um refrigério. Os médicos devem ser consultados em caso de enfermidade. Os advogados devem ser ouvidos quando a propriedade ou o indivíduo precisar de defesa. A ajuda dos amigos deve ser procurada. No entanto, a primeira coisa que devemos fazer é clamar ao Senhor Jesus Cristo, rogando-lhe ajuda. Ninguém será capaz de nos aliviar com tanta eficácia quanto Ele. Não vai ser o psicólogo, o psiquiatra, o cardiologista, o neurologista, nenhum destes. O primeiro ao qual nós devemos buscar é Jesus. É em oração, ao tomarmos o medicamento, antes mesmo de colocá-lo em nossa boca, oremos e clamemos que o Senhor nos abençoe. Ninguém será capaz de nos aliviar como Ele. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Ninguém é tão compassivo e tão disposto a aliviar nossas dificuldades. Quando Jacó se viu envolvido em grande dificuldade, primeiramente ele voltou-se para Deus e suplicou: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, que estava indo ao seu encontro para o matar. Quando Ezequias sentiu-se pressionado, antes de mais nada, abriu-se diante do Senhor. A carta enviada por Senaqueribe, e então orou: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos. Quando Lázaro adoeceu gravemente, suas irmãs imediatamente mandaram dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Devemos agir precisamente desta maneira. Diz a Bíblia: confia ao Senhor os teus cuidados e Ele te sustentará. Nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades e Ele guardará a nossa mente e o nosso coração. Diz o apóstolo Paulo: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Não somente nos lembremos disso, mas também pratiquemos. Vivemos em um mundo caracterizado pelo pecado e pela tristeza. São muitos os dias tenebrosos na vida de um homem. Não é mistério alguém ter visão profética para prever que haveremos de chorar muito e sentir muitos apertos do coração.
Esta é uma realidade que o próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflição antes de morrermos. Estejamos armados com a receita contra o desespero, antes que sejam nossas dificuldades maiores do que o nosso Deus. Não importa o tamanho do problema, maior é o nosso Deus, e portanto digamos para Ele esta verdade, como o salmista Davi disse: ao seu coração, a sua alma abatida, porque estás abatida dentro de mim, ó minha alma, levanta-se e louva ao Senhor. Devemos saber o que fazer quando a enfermidade bater a nossa porta, a perda de um ente querido, a perseguição por causa de Cristo, os fracassos e os desapontamentos caírem sobre nós. Nós devemos fazer como os amigos da sogra de Pedro, como os amigos do homem paralítico levaram pelo telhado da casa a Jesus. Façamos conforme se fez na casa da sogra de Pedro em Cafarnaum. Contemos tudo a Ele na hora, e Jesus, no tempo certo, Ele nos socorrerá, Ele nos tocará. Ele é fiel, Ele é justo juiz, Ele é soberano, Ele está no trono, Ele jamais nos abandonará. E agora, em último lugar, eu quero que você observe nestes versículos sobre a completa e perfeita cura que o Senhor Jesus realiza. Ele tomou aquela mulher enferma pela mão, Ele a ergueu de seu leito, e diz o texto sagrado que imediatamente a febre a deixou. Entretanto, isso não é tudo. Há aqui um milagre ainda maior, algo muito mais sublime foi efetuado. Em seguida, nós lemos que a sogra de Pedro passou a servi-los. E é aqui que está o maior de todos os destaques. Assim como Barnabé, que serviu ao Senhor sem procurar aplausos ou reconhecimento, no caso da sogra de Pedro, a debilidade física e a prostração que os estados febris geralmente impõem a todas as suas vítimas foram prontamente removidas. Não houve mais sequelas. A mulher que tinha febre não foi só curada no momento, mas também foi fortalecida e capacitada a trabalhar. Jesus nunca chamou nenhum desocupado para a sua obra. Temos acompanhado aqui um chamado aos primeiros apóstolos. Todos estavam ali envolvidos com as suas tarefas, pescando peixes, arrumando as redes, e diz a Bíblia que eles deixaram tudo e com prontidão seguiam a Jesus. Passaram a viver pela fé e a serem sustentados unicamente pela fé. Agora, mais uma vez, nesse incidente de cura, nós podemos perceber um símbolo vivo de como Jesus cuida das almas enfermas pelo pecado. O nosso bendito Salvador não somente concede misericórdia e perdão, mas também nos proporciona sua graça renovadora. Ele nos fortalece. Ele confere o poder de serem feitos filhos de Deus a todos os que o recebem como médico de suas almas. Jesus os purifica mediante seu Espírito, quando os lava em seu sangue precioso. Aqueles a quem Ele justifica, a esses também santifica. Quando Ele concede a absolvição, também concede um coração novo. Quando Ele proporciona o perdão gratuito dos pecados passados, também outorga forças para servi-lo. Ele jamais nos pede algo que não tenha nos capacitado a fazermos. Se, por exemplo, Ele nos ordena perdoar os pecados, Ele nos dá todas as condições para perdoarmos. Se Ele nos chama à santidade, como diz Pedro em sua carta, Ele nos doa todas as coisas que necessitamos para viver a santidade. Tudo
tudo já nos foi doado, todas as ferramentas para a batalha. Ele nos deu o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas que são a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Esses dias eu estava capinando, afiei a enxada e estava eu de sandália. E de repente eu errei o golpe, pum, foi no meu dedão. E na hora eu lembrei que eu tinha uma bota. Aí eu fui lá, tratei a ferida e calcei a bota. E voltei a trabalhar. Mas se eu tivesse com a bota, eu não teria me machucado. As ferramentas estão disponíveis. Todas elas já nos foram dadas, mas nós saímos de casa sem o capacete da salvação, sem a bota que é a preparação do evangelho da paz, sem a couraça da justiça. E aí vem os dardos inflamados do maligno e penetram na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos instintos. E quando menos vemos, estamos andando por caminhos tortuosos, estamos pecando, fazendo o que é mal, enfraquecidos, doentes, porque não nos revestimos com toda a armadura, porque não utilizamos tudo o que nos foi doado, porque não oramos antes de sair de casa, porque não meditamos na palavra de Deus, porque não comungamos com os crentes que há na terra, porque vivemos afastados da comunhão dos santos. O ceticismo toma conta de nós, como uma brasa fora do braseiro, apagamos, andamos cambaleando pelo mundo. Por que, meus irmãos? Se tudo já foi feito, se Ele já nos deu tudo o que precisamos. A alma enferma pelo pecado não é meramente curada para então ser entregue a si mesmo. Ela recebe um coração novo e um espírito reto para ser assim instrumento de louvor na mão de Deus, sendo capacitada a viver de modo que agrade a Deus. Nós fomos chamados, Ele nos escolheu para darmos frutos, Ele nos chamou para trabalharmos. Ele não nos chamou para vivermos de braços cruzados, para sermos meros ouvintes. Há um grande consolo nesse pensamento para todos que têm o desejo de servir a Cristo, mas que no presente têm receio de começar, ou que são tomados pela timidez. Eu quero lembrar que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Existem muitas pessoas que se acham presas a esse temor, temem que se vierem ousadamente e apanharem a cruz, acabarão sucumbindo em algum ponto do caminho. Alguns acham a cruz pesada de carregar e começam a cortar os pedaços da cruz para facilitar a jornada. Receiam que não serão capazes de perseverar e que lançarão em descrédito sua própria profissão de fé. Não deveriam continuar sentindo esse medo, que elas saibam que Jesus é um Salvador todo-poderoso, que jamais se esquece daqueles que se entregam aos seus cuidados. Uma vez que foram ressuscitados da morte do pecado pelo seu poder, pela sua toda poderosa mão, e que foram purificados em seu precioso sangue, aquele que começou a obra, Ele a concluirá. Se Ele lhe chamou para servir, você continuará a servir ao Senhor até o final de sua vida na terra. Estes receberão poder que os capacitará a vencer o mundo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Crucificarão a carne e resistirão ao diabo, andarão no Espírito e viverão em novidade de vida. Basta apenas que comecem, para que prossigam adiante.
Jesus desconhece inteiramente casos de cura pela metade e de obras feitas pela metade. Portanto, é preciso que você confie em Jesus e avance. E como diz a Bíblia, as portas do inferno jamais prevalecerão ao avanço da igreja. A alma perdoada será sempre capacitada a servir a Cristo. Ninguém que ouve o Evangelho deixa de produzir frutos. A terra que se torna fértil, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Nessa verdade, há um grande consolo para todos aqueles que realmente estão servindo a Cristo, mas que a despeito disto, desanimam diante do sentimento da sua própria fraqueza. Lembram de Pedro? Andou sobre as águas, ouviu a voz de Jesus: vem. Pedro desafiou e disse: se és tu mesmo, manda-me que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse: vem. E ele creu, e ele foi, ele pisou fora do barco, e ele então, como mortal, como homem comum, começou a andar sobre as águas. Mas de repente ele olhou para os ventos tempestuosos, para as ondas terríveis. De repente ele olhou para a sua própria existência, para a sua própria realidade. Eu sou um homem não pode andar sobre as águas. E de repente então ele começou a afundar. Quando você tira os olhos de Cristo, Deus, você começa a afundar e não se sente mais capaz de seguir. Mas neste momento de incredulidade, Jesus chegou e o tomou pelas mãos e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Não deixe que as circunstâncias abalem a sua fé, enfraqueça a sua jornada. Deus é quem lhe chamou, é para Ele que você está fazendo a obra, e o trabalho para o Senhor não é vão. Não se deixe oprimir pela dúvida, pela ansiedade. Não se afaste da comunhão dos santos. Não viva como Tomé, que passou dias longe da comunhão dos apóstolos, e quando os apóstolos disseram que Jesus havia ressuscitado, ele duvidou. O ceticismo tinha tomado conta do seu coração. Jesus apareceu para ele: olha aqui, Tomé, toca nas minhas feridas. Sou eu mesmo. Você não acreditou nos seus irmãos? Precisou ver para crer. Bem-aventurados são os que não veem e creem. Tomé, seja crente e não incrédulo. E hoje, mais uma vez, a palavra de Deus está nos dizendo: seja crente. O caminho é estreito e apertado. Jesus nunca disse para você que seria fácil. Ele não romanceou a jornada. Ele não prometeu as glórias deste mundo. Quem prometeu foi Satanás. Ele disse: por minha causa vocês serão odiados, maltratados e mortos. Este é o verdadeiro evangelho. Mas tenha certeza de que você chegará ao céu. Você não será abandonado, não ficará no deserto. Você não perecerá. Basta que você creia, que tenha temor. Suas forças irão aumentando se esperam no Senhor. Voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não são tomados pela exaustão. Eles continuam, levantam a cada manhã. O leão no caminho que agora mesmo eles temem não os paralisa. Parece ser uma fera, mas esta fera está acorrentada, porque o leão da tribo de Judá é quem nos guarda. A mesma mão graciosa que no começo tocou ali a sogra de Pedro e a sarou, ainda continua nos sustentando, ainda continua nos guiando. Sobre hipótese alguma ele nos deixará. Sobre hipótese alguma Jesus perderá uma de suas ovelhas sequer. Ele ama até o fim aqueles a quem ele ama e perdoa.
aquele que começou a boa obra, ele a completará. Embora ocasionalmente os crentes sintam-se desencorajados, jamais serão rejeitados pelo Senhor. A alma curada continuará para sempre a servir o Senhor. A graça divina a conduzirá continuamente até a glória. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos mostra que é preciso mais do que um conhecimento teórico, pois os demônios te conheciam, Senhor, e tremiam diante de ti, mas jamais puderam declarar que tu eras o seu Salvador. Portanto, neste momento, Senhor, nós declaramos que o Senhor é o nosso Salvador, que temos nossa esperança em ti. O Senhor é o nosso Senhor, que te amamos de todo o coração e queremos conhecer-te a cada dia mais e mais, Senhor. Obrigado pela cura da sogra de Pedro, que nos mostra, ó Deus, que aquele que começou a boa obra a concluirá, e que o Senhor nos chamou e nos curou e nos libertou para que possamos te servir, Senhor. Pois quem não serve para servir, não serve para o teu reino. Obrigado, Senhor, porque mesmo que sejamos coadjuvantes, estamos trabalhando no teu reino, Senhor. Como a sogra de Pedro, só aparece neste momento, Senhor, mas nos deixa uma lição grandiosa. Obrigado pela tua igreja, obrigado por ter começado a obra em nossas vidas, e pela certeza que o Senhor nos dá de que ela será concluída. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas grandiosas. Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós, e nos ajude a continuarmos firmes no teu caminho. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, a ti agradecemos.